É o que mesmo que ela falou, irmã? Dá aquele zoom de novo aí. Abandono consciente da fé. Tá vendo, irmão? Então, apostasia, você grava bem, porque é uma apostasia. A pessoa se afasta, né? Se afasta. Tá bom? Qual o tema da carta de Hebreus que você falou? Então, nós estamos na página 17. 17. Primeiro eu estou falando sobre a autoria, né? Agora, todas as cartas vão falar de apostasia, entendeu, irmão? Ô, glória. Toda carta vai falar de apostasia. Então você tem que saber o que é apostasia. Recebe Entendeu? aí, igreja. Receba. Eu estou recebendo, pastor. Sentei até aqui na frente. Agora, irmão, eu sou apaixonado pela tese de que é quem? Na minha versão? Barnabé. Ah, tá. É o filho da consolação. Então, irmão, são detalhes que você tem que ir gravando. Você vai lendo, tá bom? Vai lendo e tal. Agora, se nós passamos assim, também sobre data da epístola, foi antes do ano 70, né? São várias evidências que apontam isso. Foi antes do ano 70. Tá bom? Não vou enfatizar muito isso aqui não, porque não tem muito a ver com o que vocês têm que gravar, mas é elementar você saber que houve data, também muito questionada, porque não se sabe com certeza. Tá bom? Então, há vários argumentos para determinadas datas. Isso é muito importante. O aluno, não é para pregação, né? Tem coisa que não cai bem na pregação. Tá bom? Tem assunto que não é para pregação. Vou logo em cima do questionário. Pelo jeito é só mesmo. Não cai na sua conversa com o irmão? Tá bom. Irmão, qual é o sacerdócio superior? O de Cristo ou de Arão? Mas o que leva ele a ser superior? Qual é a possibilidade, irmão? Olha só. Que leva a ser o sacerdócio de Cristo, né, de Melquisedeque, o modelo de Melquisedeque, superior de Arão. Está certo que o de Arão era transitório, né? Foi ofertante ao mesmo tempo do sacrifício, né? Eu tenho que falar de forma diferente, tá entendendo? Fala diferente! Sabe aquele que fala diferente? Vamos lá. Estou gravando aqui. O sangue salva, irmão. O sangue salva. Sangue salva. Sangue para redimir os pecados. Sangue para remissão de pecados. Isso. Sem sangue não há? Remissão de pecados. Então, essa é uma grande possibilidade de ser salvo pelo sangue. Mas é de touro, de animal? De ovelhinha? Já foi, né? Qual o sangue? Mas porque o sangue dele é especial? É vida, né? É? Deu a vida, né? Aí, irmão, aí até falei nos dias aqui, tá? Você tem que ler a carta aos Colossenses, aos Filipenses, tá? Que diz da onde Jesus veio. Inclusive é um dos temas da gnose. Ele veio do pleroma. O que é isso? Paulo usa essa palavra, plenitude. Tá? Se você estudou a gnose, se você ainda vai estudar, você vai ver essa palavra, tá bom? O pleroma era onde os gregos acreditavam o mundo perfeito. Até dei aquele exemplo do livro, não foi? Que o livro ele pode se desfazer, mas a palavra livro não se desfaz. Então aquela ideia não se desfaz, tá? Então o grego tinha muito esse negócio do mundo das ideias.
Está entendendo? Então, nele habitava toda a plenitude. Paulo não fala isso? Nele habita toda a plenitude da divindade. Mas Hebreus 7, 20, alguma coisa fala que nos convém o sacerdote superior, do posto santo, imaculado, separado do pecado. Não seria essa história? Mas aí, vamos lá. É a possibilidade, né, que há no sangue, entendeu? Daquele sacrifício. Ele é único. Está entendendo? O sacrifício de Jesus é único. Porque ele não é qualquer um. Ele é o divino se manifestando na carne. Ele é Deus se humanizando. Ele é o Deus criador. Tá? Embora nós estamos nesse estudo, apresentando Jesus como o criador, tá? Ele é a palavra, tá? Mas se você pega e lê o primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai entender o que eu estou falando. No princípio, né? É o verbo, não é isso? Ele é a reconstrução do capítulo 1 de Gênesis. Se você pegar o capítulo 1 de Gênesis e ler do lado do primeiro capítulo de São João, é a mesma narrativa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, está entendendo? O verbo é Cristo, é Jesus. Então você vai notar, até lendo o Evangelho de João, os primeiros 3 capítulos, ele está fazendo os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Isso é um estudo muito profundo, tá? Que ali é o Logos, é o divino, que está sendo apresentado, ele é a palavra. Tudo foi feito por ele e para ele. Tá bom? Agora ele vai se humanizar. A carta de Hebreus vai falar isso. Ele vai se despir dessa glória dele e vai se humanizar. Porque só ele pode consertar. Só ele pode consertar. Está entendendo? Ele é a manifestação do divino e do humano junto. Está entendendo, Marcelo? Ele é o divino. Por exemplo, ó, o grego, ele vai ter uma história, um mito. O mito, irmão, é para explicar alguma coisa, tá? Não é uma lenda. Uma lenda você sabe que é uma mentira. É um exagero. Mas um mito é um meio de se comunicar o fundamento de alguma coisa. Aí, nesse mito grego, diz o seguinte, que houve uma guerra entre os deuses do Olimpo e os titãs. Já ouviram falar essas coisas? É titanomaquia, que dá o nome. Guerra dos titãs com os deuses. Aí, Zeus tem um filho. E esse filho dele é meio cabra, que é o Dionísio. Nessa época ainda não existia humana para o deus Zeus da mitologia grega. Tem um filho como Hércules, né? Tem Hércules, meio filho de Zeus na mitologia, né? Tem Perseu. Dionísio é um meio filho assim como Hércules? Só que é um meio filho de Zeus. Só que ele é meio cabrito. Ele é um deus cabrito. Nunca viram uma figura de Dionísio, não? Ele é o Pan, é o deus Pan. Só a origem que eles conheciam. Aí esse deus, eu vou falar a mitologia para você entender, tá? Nessa mitologia, o Dionísio, ele é morto, pisoteado pelos titãs. São gigantescos. Deus fica furioso, então ele começa a lançar raio e calcinar todo mundo. Então vira todo mundo pó. Mas depois da batalha, que ele vence tudo, ele quer fazer o filho ressuscitar. Então ele pega aqueles pó, mas está ali o sangue do filho dele, está entendendo? E o pó daqueles deuses. E ele acaba fazendo um homem. Então ele acaba criando a humanidade. Então, o que o grego queria dizer é que nós temos algo de carnal, é grandioso, gigantesco, mas temos também algo do divino. É por isso que quando você fala assim, fulano é divino, é divinal, da cultura grega você está falando de Dionísio. Divino. Está entendendo, irmão? Está vendo como é que as coisas... Está vendo? Porque muitas figuras de linguagem nossa é dos gregos. O grego nos ensina a pensar. Tá bom? A linguagem mesmo da Bíblia é escrita no Coiné, né? É a linguagem da onde? Da Macedônia, de Alexandre o Grande. Ele leva essa linguagem para todo mundo, que é o helenismo. Então agora você passou a entender as coisas dentro da visão dos helenos, dos gregos. Já falei aqui, né? Ele não era conhecido como grego, ele era conhecido como helenos. Tá bom? Por isso que
que é cultura helenística. Agora, muitas das ideias dele chegam a nós dentro da teologia, que é construção teológica. Aí você vai ter que tomar cuidado, porque a gnose, ela entrou junto ao Evangelho, trazendo a sua carga. Então tem muitas das ideias deles, que de fato, quando a Bíblia apresenta, igual Paulo, né, que fala que Jesus veio a plenitude, aí ele lança também um deles, tá bom? O surgimento do mundo, as ideias deles, as construções teológicas. Aí vai ver o Valentino. Estude sobre Valentino, tá bom? Agora, você tem outros grupos. Tem aquele de Manos, por exemplo, Agostinho. No livro aqui nós falamos sobre Agostinho, foi? Quem é Agostinho? Agostinho de Hipona. Vocês pesquisaram sobre Agostinho? É uma patrística, né? Ele é um dos pais da igreja. Agora, ele vai ter seu ponto de vista e ele vai trazer um pouco do maniqueísmo, porque ele era maniqueu. O maniqueísmo tem um pouco de gnose nele. Esse que nós citamos aqui, o Márcio, né? A gente fala Marcião, Márcio, ele também traz muita coisa do gnosticismo. Mas o maior de todos, os gnósticos, que era um bispo da igreja, é Valentino. Ele só vai ser assim, tipo excomungado depois de morto. Depois que ele está morto, é que excluíram o homem. Está entendendo? Mas ele, ainda vivo, ele se separa da igreja ortodoxa. Mas ele tem o seu grupo. Ele vai liderar pessoas como, por exemplo, Ptolomeu, esse que disse que a Terra era redonda. O primeiro a falar que a Terra era redonda, Ptolomeu. Não é aquele Ptolomeu da dinastia do Egito, não, tá? De Cleópatra, não. É um outro Ptolomeu. Tá bom? Ele vai dizer que a Terra é redonda. Então, você vê que Valentino, ele é muito assim, solicitado da igreja, por causa do conhecimento dele. Mas ele vai trazer a gnose, trazendo uma história, como é que surge. Tá bom? Como é que surge o homem. Que o homem foi feito por um Deus imperfeito. O choque todo é esse, quem vai apresentar o Deus da Bíblia como o Deus demiurgo, o Deus imperfeito. Esse que é o choque. Você serve ao Deus de Israel. O próprio Jesus Cristo eleva o nome do Pai. Qual é o nome de Jesus? A gente chama tanto Yoshua hoje em dia, né? Yeshua, não é isso? São várias versões de nome dele. Agora, Yahoshua é o nome de Josué no hebraico. Yahweh é o nome de Deus. Por exemplo, ó, o primeiro-ministro de Israel, ele tem o nome de Deus no nome dele. Natan o quê? Nataniah. Yahweh é o nome de Deus. O nome completo seria Yahová. Por isso que nós falamos Jeová. Oi? Benjamin Netanyahu. Então, o Jesus leva o nome do pai dele. Então ele não leva o nome de um demiurgo. É por isso que vocês têm que saber combater isso. Por quê? A gnose está na mídia. Está se pregando na igreja. Se prega toda hora, coisas erradas. Então você tem que ter os ouvidos assim, bem treinados, para quando você ouvir, você identificar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que você entende sobre esse versículo? Quem tem ouvido, ouça. É o Espírito Santo que a pessoa tem que ter? Quem tem ouvido, irmão, é que tem audição treinada. Você tem que ter a audição treinada. Você tem que saber daquele assunto, para quando você ouvir dele, você identificar na hora. Está entendendo? Você tem que identificar na hora. Oi? Espera, me dá agora. Que barulho é esse? Oi, irmão, estou enrolando hoje, mas que eu posso, né? Vou passar aqui.
Então, irmão, o análise é epístola de Hebreus. Eu vou passar um pouquinho de nós e vou falar no final da carta de Judas, tá? Eu estava só mudando. Agora, irmão, se você não tem ouvido treinado, você não vai saber nunca identificar o assunto. É sentado logo. Sentado, né? Então tá bom. Está de castigo hoje. Então, passar essa parte da autoria. Então lá, Epístola aos Hebreus, texto de autoria desconhecida. Isso nós já frisamos, né? Já. E pulando. Vamos dar uma olhada aqui, irmão, no quadro, para você identificar, tá? Passar num ponto que você tem dúvida. Ó, data da epístola, 70, né? Nós já comentamos isso aqui. Destinatário. Quem era os destinatários da carta? Judeus helenizados. Então, irmão, alguns vão discutir dizendo que essa carta foi dirigida a Jerusalém. Alguns vão achar que é para Roma mesmo, capital. Então você tem ali as sugestões, né? Agora isso aqui, ó. Judeus cristãos, é os... Que tipo de cristão é isso aqui? Judeu cristão. Que tipo de pessoa é essa? Que acredita na pessoa de Jesus Cristo. Não, ele tem uma etnia, ele é judeu. Então ele é Israel, certo? Sim. Só que ele crê no Messias. Sim. Porque nem todo judeu crê em Messias, tá? Sim. Tá bom? Convertido, na verdade. Agora, o que são os essênios, segundo o livro? Essa boa pergunta aqui, irmão. Pra ver se... Não tem nada a ver com a prova, não, tá? Só levantando certas questões importantes, tá? De onde vieram os essênios? É um grupo de judeus. Da onde? Do Egito. Então, se você pesquisar, você vai entender que 200 a.C. foi a época dos Macabeus. Já ouviu falar? A Bíblia Católica tem o livro dos Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus. Apócrifo é o que? Escondido. Por que ele foi escondido? Teve seus motivos, tá? Agora, Macabeus é um livro histórico. Se você comprar a Bíblia Católica, você vai aprender a história desse período interbíblico. Tá bom? Na verdade, Pastor, não é um livro que está no canão da Bíblia, né? Não foi canonizado. Porém, é uma história real, né? Não é uma história, é uma mentira aqui inventada. É uma história, existiu um povo, Macabeus. Agora, não tem a inspiração, mas é um livro histórico. Verdadeiro, né? Por exemplo, o irmão estava conversando comigo e o pastor dele brigou com o irmão dele até saiu da igreja, porque o irmão dele estava fazendo seminário e ele chegou na igreja pregando, dizendo que tinha lido na Bíblia que não era inspirado. Porque o próprio judeu ele considera que esse livro não é uma inspiração, mas ele é uma história tão profunda ligada ao povo de Israel que ele entrou no cano dos judeus, que é o livro de Esther. O livro de Esther não toca nem no nome de Deus. Vocês sabiam disso? É igual o Cântico, né? O Cântico também, acho que nem fala o nome de Deus, ou se fala uma vez. Então, há livros que eles são colocados assim em segundo plano. Mas eu creio na inspiração deles. Para mim, está faltando até livros. Mas pela dificuldade que ele trazia, ele foi retirado, tá? Então ele veio um escondido, por vários motivos. Agora, cada livro tem seu motivo. É igual ao livro de Enoque. É citado o tempo todo na carta de Judas. A Assunção de Moisés está sendo citado. Mas por que ele não entrou no campo? Aí teve aqueles critérios, né, irmão? De ele ser espalhado, né? Ele tem que ser assim, bem divulgado, aceito por todos. Tá bom? São critérios para ser aceito. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Agora, irmão, o essênio. Por que eu estou falando sobre o essênio? Porque muita gente vai dizer que Jesus era essênio. Os essênios já eram aqueles que se dedicavam muito, né? Eles se separaram Em comunidades isoladas. Aí você vai ouvir dizer que Jesus era essênio, que João Batista era essênio. Então você... Isso, e ele tinha um sistema de rito de purificação, que é o batismo em água. Isso era a prática dos essênios. Vocês estão me entendendo?
Quer ver uma polêmica? Quer ver uma polêmica? Jesus de Nazaré. Só dar um exemplo para vocês verem como é que é a discussão. Historicamente, arqueologicamente, a cidade de Nazaré não era da época de Jesus. Não era. Está entendendo? Mas como é que é Jesus de Nazaré? Né? Que tinha um grupo que era o Natsari. Jesus Natsari. Aí o pessoal, esse que eu até citei, eu biótico, eles vão dizer que Jesus, ele é Yeshua Pandira, Yeshua Pantera na nossa língua. Jesus Pantera. E ele esteve no Egito, com os essênios do Egito, e depois foi para a Índia. Está entendendo, irmão? Está entendendo como é que é a polêmica? Aí, irmão, você está só acostumado a conversar com o irmão na fé, quem concorda tudo contigo. Aí você tem que se preparar para a eubiose, que está crescendo no Brasil muito. Igual esse pessoal lá do Cerro do Roncador, esse grupo lá do Ceará, está se espalhando. Tá bom? Aqui mesmo em Caxias, tem o templo teosófico da teosofia, perto daquela rodoviária que vai lá para Penha. Nunca viram um templo, não? É um templo até meio feio, do lado de cá, onde os ônibus fazem ponto final de manhã, antes da rodoviária. Aí, eu vou pegar o endereço. Depois da Guanabara? Rapaz, para trás da rodoviária, para cá, vem um pouquinho para cá. Não tem o Cunha, não tem o Cunha? Aquela rua do Cunha? Voltando ali para quanto daquele bairro ali? Laguna Dourada, né? Aí vai aquela direção lá. Então, perto da igreja de vocês, voltando assim, ó, tem ali o Cunha. Aí você voltando, os ônibus vai assim, vira para a direita. Vira para a direita, você vai ver um templo ali muito feio, umas colunas grandes. É um templo teosófico. Desde o posto de gasolina. Não, perto Não, do entrando ali na rua do posto. É um templo grande, irmão. Quem vai sair da Laguna Dourada? Mas eles crescem muito, principalmente na internet. Derruba a roupa branca, tipo lá de fora, tipo porteiro, mas agora tudo de roupa branca. Tinha até antigamente aqui no Rio de Janeiro, que era do Timaya. O Timaya era da Universo Desencanto. Já ouviu falar desse? Universo Desencanto? Eles ficavam muito aqui na praça de Caxias. Ele dava, né? Tinha um outro nome que ele dava, né? Quando ele supostamente se converte a esse segmento aí. São vários, irmão, é muito nome. Eles são muitas frentes, sabe? São muitos grupos com nome diferente. Mas você fica a mercê deles. Tá bom? Vamos lá. Gentil, né? Pode ser dirigido aos gentios. E vocês já se acordam? Qual grupo foi direcionado? A carta aos hebreus. Tem quem diga que possa ser universal. Bom, é universal, senão não era vista católica, né? O que faz se tornar a epístola católica universal, nesse sentido de universal, é porque ela podia ser lida para qualquer um. Ela não está direcionada a um público certo, né? Carta aos Colossenses, carta aos Tessalonicenses, carta aos Efésios, né, irmão? Tem um destinatário, né? No tipo de carta universal que nós estamos estudando, não tem um endereço, mas ela vai ser lida por muitos. E cada um que lê se identifica, compreende, passa a amar aquela carta, passa a amar aquele escrito, passa a se dedicar à leitura daquela carta. Aí você vai ver o testemunho na história, né? De Clemente e outros mais. Eles vão começar a dar testemunho dessa carta. Vai falar, Rafael, vai. Gabriel. Os destinatários, cada comunidade, os cristãos, também chamados de Evangelizado, tudo bem. Tá? Estamos só frisando, tá? Agora, irmão, tem uns critérios para ser canonizado, né? Isso aí, irmão, você tem que gravar em relação a qualquer livro da Bíblia, tá? Qualquer livro. Você tem que ter o aval, o quê? Do Espírito Santo.
Ele fala conosco, tá? O tempo todo que você está lendo a Bíblia, aqui, o livro de Esther, você vê o livramento que Deus dá ao povo dele. Uma história muito bonita. Então, por isso que ao lê-lo, né, você se sente bem. Agora, virou um motivo de idolatria para o judeu, tá? Tem uma festa que eles fazem a festa, né, do Hanukkah. Porque o símbolo de Israel é a menorá. É a lâmpada com 7 velas, entendeu? É aquele com 7. Mas você vai ver uma com 8. Porque lembra essa festa, tá? E lembra também quando o templo foi restaurado, porque ele foi violado pelos gregos e sacrificaram o porco no templo. É por isso que é importante você saber a história dos Macabeus, tá? É bom ter um livro da Bíblia Católica. Você não vai andar com esse livro para a igreja, né? A Bíblia Católica. Não vai ficar legal. Mas você pode ter em casa, na sua biblioteca. Aí olha, vou ler a história dos Macabeus. Aí vai ter um dia lá que a menorá vai ficar acesa 8 dias. Só tinha azeite por um dia. Então teve um milagre, tá? A lamparina ficar acesa 7 dias. Porque a lamparina não podia se apagar. Por exemplo, nós tivemos agora a escola dominical que falou sobre os filhos de Eli, na época de Samuel. Estamos estudando sobre Samuel, não é isso? Aí estranho aquele dia porque ele não estava cuidando das coisas de Deus direito. Você vê, olha o lapso. Antes que a luz se apagasse, né? O profeta vai ouvir a voz de Deus, ainda menino. Antes que a luz se apagasse, ele estava deixando a luz se apagar. Não era para apagar, era para a lamparina ficar acesa a noite toda. Por quê? Apagou, deixa para lá, apagou. Mas ele tinha que ir lá e ficar revoando o azeite, ficar de olho. Está entendendo, irmão? Na própria leitura do livro de Samuel, você vê porque eles eram relapsos. Por isso que eles perderam na guerra. Os filhos de Eli vão morrer. Eles usavam só a arca como um amuleto. Tá vendo? Não tem nada a ver com a lição de hoje, tá? Mas uma coisa puxa a outra dentro da Bíblia. Uma coisa puxa a outra. São vários assuntos. Você começa um assunto, você passa para outro. Então você tem o testemunho do Espírito Santo, dos apóstolos. Agora a ortodoxia. O que é isso aí? O que é o apoio da ortodoxia? O que é ortodoxia? Irmão, tem que dominar isso aí, tá, irmão? Quando você vê todo mundo do meu ponto de vista e é unânime, é uma coisa ortodoxa, tá? O heterodoxo, ele vê diferente as coisas. Fulano é heterodoxo, ele vê tudo diferente. Fulano é ortodoxo, ele vê daquela forma que é ensinado. Então, se aquela carta, ela não tem ortodoxia, ela não tem o meu ponto de vista das outras cartas, tem que bater, entendeu, irmão? Tem que bater. O que um fala, o outro tem que assinar junto. Então você tem que ter uma visão ortodoxa. Então tem que ter consentimento dos apóstolos e o apoio de todas as cartas num só conjunto. Afinal de contas, o Novo Testamento não era lido por Jesus. Jesus lia o Novo Testamento? Não. Ele lia o Antigo Testamento. Ele pregava o Antigo Testamento. Agora, na carta aos Hebreus, vai falar o quê? Que o Testamento estava sendo mudado. O Testamento estava sendo mudado. Porque quando uma coisa está ficando velha, é mudada. Cristo morrendo, tem um Novo Testamento. Por que o Novo Testamento? Pensa bem nisso, ó. Porque não há herdeiro se o dono daquela obra é vivo. Se o pai é vivo, como é que o filho vai herdar alguma coisa? Ele só é herdeiro depois do pai morto. Esse Deus que se humaniza, ele morre.
E ele deixa uma herança. A herança é essa, que quem crê no sacrifício dele de sangue será salvo. Mas Deus, o Pai, o ressuscita. Porque ele não tapeou, ele virou humano mesmo. Ele morreu mesmo. Ele trocou de natureza. Embora ainda fosse divino. É por isso que quando o grego ele vai ouvir a história de Cristo, ele vai assimilar logo. Porque vai ter em mente aquela história do Dionísio. Então, eles vão fazer esse tipo de conexão. Porque ele sabe que Dionísio é um mito. É um mito. Ele sabe que é um mito. Desde a época de Homero, ele sabe que é um mito. Mas agora estão sabendo de um Deus real, vivo, que se humanizou. É diferente. E a prova para aqueles que não viram a ele, que ele é testemunho ocular, você tem operações de sinais e maravilha. Por isso que a igreja tem que ter sinais, tá aí. Igreja que não tem sinais, não prova que Deus é manifesto ali. Na tua igreja tem milagre? Vocês acompanham milagre? Milagre não precisa ser escandaloso não, tá? Estava onde? São pequenos milagres, tá? É uma construção, pequenos tijolos vai ser levantado e vai edificando a parede. Igreja, irmão, não é aquela coisa assim, o aleijado ali andou, vai todo mundo para lá. Eu vou para ali porque ali tem sinal, aí vai todo mundo. Ali o aleijado andou. Aí só o aleijado só andou num dia, os outros dias. Todo dia tem que ter milagre. Mas às vezes são pequenos milagres, tá? Milagre na vida pessoal da pessoa. A vida do irmão dá um testemunho, para você não é grande coisa, mas para ele foi um grande milagre. Uma porta que se abriu, uma cura. Deus usou um médico. O irmão José estava cheio de dor, estava com os tendões arrebentados. Eu vinha para cá cheio de dor, né? Mas aí operou, me chamou, não demorou muito. Oi? Mas a venda passa perto, né? Dá para sentir que eu estou bem imprensado. Né? Dá para notar, né? Você nota, meu irmão, quando o irmão está bem imprensado. Está na moenda, né? Então, um dos avais que tem que ter, irmão, na Escritura, o aval é o Espírito Santo. Mas tem que ter também a ortodoxia. Tem que ser algo ortodoxo, tá? Porque às vezes o irmão pode vir com um ensinamento diferente. Diz um ensinamento que vocês tiveram prova assim, e que estava errado aquilo. O irmão veio com uma coisa estranha. Um ensinamento diferente na igreja. Tipo, irmão, tem que botar sal grosso atrás da porta. Quem tem um exemplo desse aí para dar? Você deve ter passado alguma coisa esdrúxula lá dentro da igreja. Eu já fui fazer evangelismo na Vila Nova. Ao cabo eu não fiz mais para a igreja, que ele foi na igreja, aí mandou jogar o sal grosso. Ele firmou que pegou o rabo do passarinho dele, que é o rabo do passarinho dele, aí ficou passando, mas ficar agitado, mas eu fiquei quieto. Aí ele estava só tinha aquela igreja que mandava jogar o sal grosso. Então, tá vendo, irmão? São coisas esdrúxulas, né, esquisita, que você vê que não bate com a Bíblia. Está entendendo? Por exemplo, de vez de ungir a pessoa com óleo na cabeça, você pega uma colher para a pessoa tomar. Já viu isso? Pega uma colher e dá. Eu já vi cada coisa estranha mesmo. Botar água em cima da televisão e beber também. Por exemplo, quem começou a se querer no Brasil foi o Zaru, né? Alziro Zaru, ouviram falar dele? Legião da Boa Vontade? Hoje em dia